O contágio pelo pecado. Muitos ignoram o Antigo Testamento bíblico e o consideram como algo ultrapassado e anacrônico, algo inadequado para os dias de hoje. E, infelizmente, assim desprezam um precioso manancial divino de saberes inesgotáveis. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, conforme podemos conferir na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente qualificado para toda boa obra. Sendo assim, não devemos desprezar os sagrados ensinamentos que recebemos de Deus pela boca dos profetas que estão registrados no Antigo Testamento. Dentre esses sagrados ensinamentos, há um que expressa a capacidade do pecado em contaminar aquilo que toca. No entanto, essa passagem é pouco conhecida e pouco utilizada para expressar e para ilustrar essa facilidade que o pecado tem para contaminar. Nós encontramos essa passagem no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Nessa passagem, Ageu pergunta o seguinte aos sacerdotes do povo judeu: se alguém levar carne consagrada na orla das suas vestes e com ela tocar o pão, o vinho, o azeite, o cozido ou qualquer outro alimento, este ficará consagrado? E os sacerdotes responderam: não. Depois Ageu pergunta: e se alguém ficar impuro por ter tocado em um cadáver e depois tocar algum desses alimentos, o alimento que for tocado ficará impuro? E os sacerdotes responderam: sim, ele ficará impuro. No Antigo Testamento, a carne consagrada, ou também chamada de carne santa, era aquela carne que provinha de um animal que havia sido abatido no altar de sacrifícios e que havia sido oferecida a Deus. Era como se essa carne fosse abençoada por Deus. Contudo, vemos nessa passagem que esta carne consagrada ou carne santa não transmite para outras coisas a sua santidade. No Antigo Testamento, havia também uma recomendação para não se tocar nos cadáveres, conforme podemos conferir no livro de Números, no capítulo 19, versículo 11. Quem tocasse um cadáver ficava impuro por 7 dias. Era como se estivesse em pecado durante esse período. Contudo, esta recomendação não tem mais sentido no dia de hoje, pois fazia parte do cerimonialismo da lei judaica, parte da lei que foi cumprida e totalmente consumada na pessoa de Jesus Cristo, não tendo mais aplicação em nossos dias. E o que podemos extrair dessa passagem que vimos no livro do profeta Ageu? A santidade de uma pessoa, as suas virtudes, a sua boa moral, não pode ser transmitida por uma outra pessoa. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e começa a passar por um novo nascimento e a ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo, ela começa então a experimentar e a passar por um processo de santificação. É o Espírito Santo quem opera a santificação da pessoa. É o Espírito Santo que faz com que a pessoa comece a andar em santidade. Por outro lado, o pecado, aqui representado pela impureza, é algo que contamina tudo aquilo com que entra em contato. Por isso, evite o contato com o pecado. Evite o contato com pessoas e com lugares que te levam ao pecado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 11 a 20, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. E isso contamina o homem. Por isso, evite o contato e o convívio com pessoas que praticam essas coisas más, para que você não venha a ser influenciado a desta forma também pecar.
Busque a Deus, busque a Jesus Cristo e busque ao Espírito Santo para que você seja conduzido pelo caminho da santificação e tenha uma vida de santidade. Afinal de contas, o pecado nos afasta da presença de Deus. Glória a Deus, que a paz de Cristo, que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz e tudo seja para a glória de Deus. Amém.